Há momentos em que a felicidade parece distante, quase inalcançável. Mas existe um segredo que quase ninguém percebe. Ela nunca desiste de encontrar o caminho até você. Talvez não seja do jeito que você imagina, nem na hora que você espera. Mas ela sempre encontra uma brecha, um instante, uma fresta pela qual se infiltra na sua vida. O que vou revelar agora não é apenas uma ideia bonita, é algo que pode transformar a forma como você enxerga os seus dias. Porque enquanto muitos acreditam que a felicidade depende de grandes conquistas, há sinais discretos, quase invisíveis, que já estão acontecendo ao seu redor e que podem mudar tudo quando você aprende a percebê-los. Se você já viveu o suficiente, sabe que a alegria costuma chegar quando os planos parecem falhar, quando a rotina pesa, quando a esperança vacila. É como se o destino tivesse sua própria forma de surpreender, colocando uma risada inesperada no meio de um silêncio, ou um gesto de carinho no instante em que você mais precisava. Mas o que isso significa? Que talvez você não precise correr atrás da felicidade como quem persegue algo distante. Simplificando, ela tem maneiras misteriosas de te encontrar, mesmo quando você não a procura. Agora, imagine se cada detalhe aparentemente pequeno fosse, na verdade, um convite disfarçado. E se os instantes que você ignora carregassem dentro deles a semente da alegria que tanto deseja? Essa é a primeira porta que vamos abrir juntos. Mas não é a única. A persistência misteriosa da alegria. A felicidade é como água. Não importa quantas pedras encontre no caminho, sempre descobre frestas para seguir seu curso até encontrar o mar. Assim também acontece com você. Mesmo quando acredita ter fechado todas as portas, ela se infiltra pelos caminhos mais improváveis e, de repente, transforma sua vida como chuva que insiste em alimentar o solo ressecado. Existe algo que 99% das pessoas não percebem. A alegria tem uma persistência que transcende nossa compreensão racional. Pense em quantas vezes você disse a si mesmo que nunca mais sorriria. E ainda assim, dias depois, algo inesperado trouxe luz. Talvez tenha sido um abraço que quebrou o peso do silêncio. Talvez uma frase simples, mas que chegou como bálsamo no momento exato. Ou ainda, aquela música que tocou no rádio justamente quando você mais precisava de esperança. Em outras palavras, a felicidade não espera que você esteja pronto. Ela cria suas próprias oportunidades para entrar, tecendo sincronicidades que parecem casuais, mas carregam propósito. Mas surge aqui a tensão. Se ela tem essa persistência quase divina, por que tantas vezes sentimos que desaparece? Porque ela raramente vem do jeito que esperamos. O cérebro humano cria roteiros rígidos. Imagina que felicidade é viagem, conquista, vitória. Quando ela chega como detalhe, você não a reconhece. É como ouvir uma música conhecida tocada em outro instrumento. Você hesita até perceber que a melodia é a mesma, mas vestida com nova roupagem. Esse é o primeiro segredo. A felicidade veste disfarces. Às vezes chega como riso fora de hora. Às vezes como silêncio que conforta. Às vezes até como dor que se transforma em aprendizado profundo. A revelação aqui é clara. A espiritualidade usa o improvável para revelar o essencial. O que parece falha pode ser, na verdade, convite para uma compreensão mais ampla da vida. A neurociência confirma algo que os místicos sempre souberam. Nosso cérebro tem viés de negatividade, presta mais atenção ao que ameaça do que ao que consola. Mas existe uma chave para inverter esse padrão ancestral. Aprender a notar os pequenos sinais de alegria. Cada vez que você percebe um detalhe feliz, seu cérebro libera dopamina e essa química sagrada reforça novas conexões neurais. Simplificando, quanto mais você vê beleza, mais sua mente se reconfigura para receber ainda mais. Agora, imagine se cada gesto cotidiano fosse um recado secreto do universo.
O cheiro de pão quente pela manhã que desperta memórias de acolhimento. O olhar cúmplice de um estranho que cruza com você na rua no momento em que se sentia invisível. A lembrança que surge sem motivo aparente e aquece o coração com gratidão. Esses sinais parecem banais para uma mente apressada, mas escondem uma mensagem profunda. A felicidade insiste em se revelar através do ordinário, mesmo quando você não a convida conscientemente. Quem já viveu bastante reconhece essa verdade. Quantas vezes a alegria chegou depois de um fracasso que parecia definitivo? Quantas vezes o riso explodiu em meio à tristeza mais densa? Esses momentos provam que a felicidade tem uma natureza resiliente, quase imortal. Quando não pode vir como festa, aparece como encontro casual. Quando não pode vir como vitória externa, aparece como força interior para recomeçar com sabedoria renovada. E aqui reside um paradoxo que pode transformar sua vida. Quanto mais você desiste de perseguir a felicidade, mais facilmente ela encontra você. É como se, ao soltar o controle obsessivo, abrisse espaço energético para que ela agisse com liberdade. O que isso significa na prática? Que talvez você não precise correr atrás da felicidade como quem caça borboletas. Ela já está em movimento em sua direção, procurando o momento certo para pousar. Essa persistência da felicidade se revela de forma ainda mais fascinante quando observamos um fenômeno intrigante, porque é justamente nos momentos mais impróprios que o riso aparece. Existe algo que quase ninguém percebe. A gargalhada mais libertadora costuma nascer no meio da dor, da perda ou do cansaço extremo. É como se a vida tivesse prazer cósmico em nos lembrar de que nem a escuridão mais densa é capaz de apagar completamente a luz inextinguível da alegria. Pense em um velório. As lágrimas dominam o ambiente. O luto pesa sobre cada respiração, mas basta alguém recordar uma história engraçada do falecido para que, de repente, o riso se espalhe entre os presentes como ondas de cura coletiva. Esse contraste não é desrespeito, é medicina da alma. Em outras palavras, a felicidade encontra caminhos secretos até nos cenários mais sombrios, e o riso se torna ponte entre mundos, conectando a dor humana à alegria eterna. Mas surge aqui a tensão que desperta curiosidade, porque justamente nesses momentos de vulnerabilidade máxima, a gargalhada é tão intensa e purificadora, porque o inesperado libera mais dopamina do que qualquer experiência planejada. O cérebro, quando surpreendido pela alegria em meio ao sofrimento, cria ondas de prazer químico que rompem com a rigidez da dor e abrem portais para a transcendência. O que significa isso? Que uma vida plena se aproveita dos instantes de caos emocional para plantar sementes de renovação e esperança. E se você reparar bem na sua própria história, vai perceber que muitas das suas lembranças favoritas nasceram sem aviso prévio. Não foi a festa milimetricamente programada que marcou sua alma para sempre, mas a piada improvisada entre amigos que virou tradição familiar. Não foi o roteiro calculado da viagem dos sonhos, mas o tropeço inesperado que virou gargalhada coletiva e história contada por décadas. O riso tem predileção por imprevistos, porque ele mesmo é, por natureza, imprevisível e espontâneo. Agora, imagine o riso como um viajante errante em busca de corações receptivos. Ele não escolhe avenidas largas nem estradas iluminadas de certezas. Prefere becos estreitos da vulnerabilidade, esquinas escondidas da imperfeição, atalhos esquecidos pela seriedade excessiva. Um erro de fala que revela a humanidade. Uma situação constrangedora que desfaz máscaras sociais. Um gesto mal interpretado que quebra protocolos. Esses caminhos improváveis se tornam portais sagrados para a alegria autêntica. Simplificando, o riso genuíno se alimenta da nossa
Humanidade imperfeita, não da nossa performance social perfeita. Mas aqui está o presente oculto que transforma tudo. O riso inesperado não apenas diverte, ele une almas. É como se, por alguns segundos preciosos, todos os presentes respirassem na mesma cadência cósmica, como se o destino alinhasse corações em uma sinfonia invisível de conexão. A espiritualidade chama isso de comunhão, a psicologia de catarse, o cotidiano de momento engraçado. Mas no fundo é um lembrete divino. A felicidade encontra maneiras criativas e muitas vezes milagrosas de nos aproximar uns dos outros. Quem já viveu com consciência desperta sabe que a lembrança de uma gargalhada inesperada pode ser mais valiosa e duradoura que a conquista de qualquer prêmio material. Porque ela não se mede em troféus que empoeiram, mas em vínculos que se aprofundam. Aquela noite em que você e seus amigos riram tanto que as lágrimas de alegria escorreram e o estômago doeu de tanto rir. Aquele dia em que um erro constrangedor virou piada eterna que ainda hoje desperta sorrisos nostálgicos. Esses instantes provam que o riso verdadeiro é mais duradouro que qualquer aplauso, porque toca a eternidade que existe em cada encontro humano genuíno. Mas surge outra questão que pode revolucionar sua perspectiva. Será que não estamos deixando escapar oportunidades preciosas de rir porque esperamos demais pelas ocasiões certas? Talvez a felicidade esteja tentando nos alcançar o tempo todo através de situações aparentemente comuns, mas nossa seriedade excessiva e nossos padrões rígidos a impedem de entrar. Em outras palavras, esperar pelo riso ideal e programado é o caminho mais garantido para viver uma vida sem gargalhadas espontâneas. E se cada gargalhada inesperada fosse uma senha secreta do universo, lembrando você de que a vida ainda vale a pena ser vivida com leveza? Talvez seja exatamente por isso que, em meio às maiores dificuldades existenciais, o riso chega como visitante inesperado, não para negar a realidade da dor, mas para mostrar que ela não representa o fim da história. O paradoxo curativo está aí. É justamente quando você menos pode rir que mais precisa permitir que o riso cure suas feridas mais profundas. Agora que compreendemos como o riso se infiltra pelos lugares mais improváveis da nossa experiência, surge uma pergunta natural. Será que existe uma forma de treinar nosso olhar para perceber os sinais que anunciam a chegada da felicidade? Essa é uma chave que pode ser mais reveladora do que você imagina, porque a felicidade quase nunca se apresenta em grandes anúncios publicitários. Ela prefere sinais pequenos, discretos, quase imperceptíveis para uma consciência desatenta. O problema é que na pressa neurótica do cotidiano, a maioria das pessoas simplesmente não os nota. É como se a vida estivesse constantemente acenando com bandeiras coloridas, mas nossos olhos estivessem ocupados demais, olhando para telas, relógios e preocupações. Pense no som sutil de um pássaro que canta justamente quando você mais precisa de silêncio interior para tomar uma decisão importante. Ou naquele aroma delicado de café que, de repente, o transporta instantaneamente para lembranças douradas da infância, quando o mundo parecia mais seguro e cheio de possibilidades. Esses não são detalhes banais ou coincidências vazias. São códigos secretos da vida plena, mensagens criptografadas que o universo envia constantemente. Em outras palavras, a alegria fala em uma linguagem de sinais sutis e cabe a você desenvolver sensibilidade para decifrá-los e recebê-los conscientemente. Mas aqui está a tensão que explica nossa cegueira seletiva. Por que é tão desafiador perceber esses sinais, mesmo quando eles se multiplicam ao nosso redor? Porque o cérebro humano foi programado evolutivamente para caçar perigos e ameaças, não belezas e bênçãos.
Ele foca automaticamente no que pode ameaçar nossa sobrevivência, ignorando sistematicamente o que poderia consolar, inspirar ou renovar nossa alma. É como caminhar diante de um pôr do sol absolutamente magnífico e não conseguir enxergá-lo, porque os olhos estão hipnoticamente presos ao relógio que marca os compromissos pendentes. O que isso significa na prática? Que talvez a felicidade já esteja acontecendo neste exato momento, mas você ainda não desenvolveu a arte sagrada de percebê-la. A espiritualidade ancestral ensina uma verdade que a ciência moderna começou a comprovar. Nada na existência é verdadeiramente coincidência. O riso que explode em meio à dor mais profunda, o gesto inesperado de bondade de um desconhecido, a lembrança afetiva que surge no instante exato em que você mais precisa de esperança. Todos são sinais de uma inteligência superior operando nos bastidores da sua vida. E se cada detalhe aparentemente casual fosse, na verdade, um recado personalizado do destino, uma mensagem que insiste em sussurrar: a esperança ainda está viva aqui, mesmo quando você esquece completamente de procurá-la. A neurociência contemporânea explica com precisão cirúrgica: onde você dirige conscientemente sua atenção, ali cresce e se expande sua realidade percebida. Cada vez que reconhece e celebra um sinal genuíno de alegria, seu cérebro libera cascatas de dopamina e fortalece dramaticamente essa rede neural específica, simplificando sem perder a profundidade. Felicidade autêntica não se multiplica através de esforço obsessivo ou busca desesperada, mas através do refinamento da percepção consciente. Quanto mais você treina o olhar para notar beleza, mais ela se manifesta espontaneamente na sua experiência cotidiana. Agora, imagine esses sinais sutis como estrelas brilhantes num céu temporariamente nublado. À primeira vista desatenta, parece escuridão total e desesperadora. Mas basta que uma única nuvem se afaste por alguns instantes, e você percebe com espanto que sempre houve luz abundante esperando para ser reconhecida. O cheiro inconfundível da chuva que desperta memórias de recomeço e renovação. O toque caloroso de uma mão amiga que transmite segurança quando você mais se sente vulnerável. O som nostálgico de uma música antiga que devolve esperança perdida e reacende sonhos adormecidos. Essas experiências sensoriais têm cor vibrante, textura única e sabor inesquecível. São sementes preciosas de alegria plantadas cuidadosamente na sua memória emocional. Quem já viveu o suficiente com consciência desperta reconhece esse padrão misterioso. Os grandes recomeços pessoais foram anunciados discretamente por pequenos sinais aparentemente insignificantes. Um convite social totalmente inesperado que abriu portas que você nem sabia que existiam. Uma frase que parecia comum na superfície, mas mudou completamente uma decisão crucial. Um instante aparentemente simples e banal que se revelou divisor de águas entre uma fase e outra da vida. Mas aqui surge a pergunta que pode transformar sua realidade. Quantos sinais preciosos você já deixou escapar por estar mentalmente ausente ou emocionalmente fechado? É exatamente por isso que sabedoria verdadeira não é apenas acumular experiências como troféus, mas aprender a perceber com sensibilidade crescente os recados que a vida envia diariamente através de canais sutis. Cultivar silêncio interior não significa fugir do mundo ou se isolar em uma caverna, mas afinar progressivamente o ouvido da alma para captar a linguagem delicada da alegria que sussurra constantemente. Em outras palavras, perceber sinais espirituais é desenvolver um sexto sentido, uma nova forma de inteligência que transcende o racional.
E se a felicidade que você tanto busca nunca tivesse realmente ido embora da sua vida, apenas estivesse pacientemente aguardando você criar sensibilidade refinada para reconhecê-la nas suas múltiplas manifestações? Talvez esse seja o segredo que tantas pessoas procuram desesperadamente em livros, cursos e terapias. Ela não está ausente ou escondida, ela apenas espera ser percebida e acolhida conscientemente. O momento de clareza aqui é profundo. Descobrir que já existe muito mais alegria circulando na sua vida do que você jamais imaginou. Agora que compreendemos como os sinais de felicidade operam constantemente ao nosso redor, surge uma questão prática fundamental. Como podemos criar espaço real e energético para recebê-los plenamente? Você já se perguntou por que tantas vezes diz sinceramente que busca felicidade, mas ela parece não conseguir chegar até você? Talvez a questão não seja a ausência dela na sua vida, mas excesso de outras coisas ocupando o espaço que deveria estar disponível para ela. Existe algo que quase ninguém considera seriamente. A alegria verdadeira não consegue entrar em uma casa interior já completamente abarrotada de preocupações, compromissos vazios e ruídos mentais. Ela precisa de espaço limpo e silencioso para pousar delicadamente. Pense na sua vida emocional como um quarto que não é organizado há meses. Roupas do passado espalhadas por todos os cantos, papéis de preocupações acumulados em pilhas instáveis, objetos de ansiedade sem lugar definido, ocupando cada superfície disponível. Não importa o quanto você tente encaixar algo novo e belo ali, simplesmente não há espaço físico ou energético para acomodar. Em outras palavras, cultivar espaço genuíno para a felicidade é como organizar conscientemente o interior, não apenas jogando fora mecanicamente o que pesa, mas escolhendo com sabedoria e critério o que realmente merece permanecer ocupando sua energia vital. Mas aqui está a tensão sutil que muitos não compreendem. Cultivar espaço não significa criar um vazio absoluto ou uma vida sem conteúdo. Significa encontrar equilíbrio dinâmico, como um jardim bem cuidado. O jardim floresce em sua plenitude não porque foi arrancado completamente e deixado nu, mas porque recebeu cuidado seletivo e inteligente. Algumas plantas foram podadas para permitir crescimento saudável, algumas ervas daninhas foram removidas para dar espaço às flores, mas a essência permaneceu vibrante e viva. O que isso significa na prática cotidiana? Que para viver uma vida genuinamente plena, é preciso desenvolver a arte sagrada de dizer não. Não às pressas desnecessárias que roubam presença. Não ao excesso de preocupações que não levam a soluções. Não às vozes internas e externas que drenam energia sem oferecer valor real em troca. E se cada pausa consciente que você cria fosse como preparar um terreno fértil para a alegria germinar espontaneamente? Respire profundamente e permita que essa respiração carregue esperança renovada para cada célula do seu corpo. Expire devagar e conscientemente, soltando tudo o que não serve mais para este momento presente. A espiritualidade milenar sempre nos ensinou uma verdade que a neurociência agora confirma. O silêncio consciente é a linguagem mais direta de abertura para o transcendente. Quando você desacelera intencionalmente o ritmo frenético, o destino encontra brechas preciosas para entregar presentes que estavam pacientemente à sua espera. A neurociência explica com precisão. O cérebro, cronicamente sobrecarregado, entra automaticamente em modo de piloto automático para economizar energia. Quando isso acontece sistematicamente, ele ignora todos os sinais sutis de felicidade que requerem atenção consciente para serem percebidos e processados, simplificando sem perder a profundidade. Quanto mais cheio e agitado você mantém sua mente, menos espaço disponível existe para o inesperadamente belo. Criar respiros intencionais não é perder tempo precioso ou ser improdutivo.
é preparar solo fértil. É exatamente nesse intervalo sagrado entre pensamentos que a alegria encontra condições ideais para germinar. Agora imagine que cada instante livre de agenda que você conscientemente preserva seja como manter uma porta aberta para o improvável e o milagroso. A amizade profunda que surge por acaso numa fila de supermercado. O convite totalmente inesperado que muda a direção da sua semana. O olhar caloroso que cruza o seu na hora exata em que você mais precisava se sentir visto e compreendido. A vida tem predileção especial por preencher espaços vazios com surpresas cuidadosamente orquestradas. Mas ela só consegue fazer isso quando você tem coragem e sabedoria para criar esses espaços intencionalmente. Quem já viveu com atenção plena sabe por experiência direta que alguns dos momentos mais transformadores e felizes nasceram justamente no intervalo improdutivo entre decisões importantes. Na espera aparentemente perdida de um ônibus atrasado, quando a mente finalmente relaxou. No silêncio forçado de um hospital, quando as prioridades se reorganizaram naturalmente. Na pausa espontânea de uma conversa, quando um entendimento profundo emergiu sem palavras. A felicidade autêntica escolhe os espaços livres, não os planejamentos rígidos cheios de expectativas. A descoberta sagrada está precisamente aqui. Reconhecer que o vazio consciente pode ser infinitamente mais fértil e criativo do que o cheio compulsivo. Mas surge a provocação que muitos evitam enfrentar. Se o espaço é tão essencial para receber alegria, por que desenvolvemos tanto medo dele? Talvez porque fomos condicionados culturalmente a acreditar que somente o acúmulo constante e a agitação perpétua trazem segurança verdadeira. Mas a experiência de uma vida consciente mostra exatamente o contrário. É na simplicidade cultivada que a alegria encontra seu habitat natural e se multiplica organicamente. O café tomado sem pressa, saboreando cada gole como se fosse o primeiro. O pôr do sol observado em silêncio contemplativo, sem a necessidade de fotografar para provar que aconteceu. O tempo guardado exclusivamente para agradecer, sem pedir nada em troca. E se cultivar espaço interior fosse, na sua essência mais profunda, um ato radical de fé? A fé corajosa de acreditar que, mesmo sem controlar obsessivamente cada variável, a vida encontrará maneiras surpreendentes e perfeitas de preencher o que você deixou conscientemente livre. Em outras palavras, abrir espaço é desenvolver confiança de que o destino sabe exatamente o que está fazendo, mesmo quando você não consegue enxergar o quadro completo. Quando criamos esse espaço sagrado e desenvolvemos sensibilidade para perceber os sinais, algo extraordinário começa a se revelar através de experiências reais. Há dias em nossa jornada em que acreditamos com absoluta certeza que nada de bom pode mais acontecer, que chegamos ao fim de todas as possibilidades. Mas é justamente nesses dias de rendição total que a felicidade resolve fazer sua entrada mais marcante e inesquecível. Existe algo que quase ninguém percebe enquanto está vivendo. Muitas das lembranças mais preciosas e transformadoras da nossa vida nasceram precisamente quando já não havia expectativa alguma, quando havíamos desistido completamente de esperar por milagres. Uma senhora idosa que perdera o companheiro após décadas de vida compartilhada acreditava sinceramente que nunca mais conseguiria sorrir com o coração. Cada manhã chegava pesada, cada noite se estendia vazia. E o silêncio da casa ecoava como um lembrete constante da ausência. Mas, numa tarde absolutamente comum, esperando o ônibus que a levaria ao supermercado, uma criança pequena se aproximou timidamente e disse: "Esse pirulito é para a senhora não ficar triste." O doce em si não tinha valor material algum,
Mas o gesto espontâneo devolveu cor ao mundo que havia se tornado cinzento. Em outras palavras, a esperança tem maneiras misteriosas de se infiltrar através das frestas mais simples e improváveis, usando mensageiros que nem sequer sabem que estão cumprindo uma missão divina. Outro homem havia perdido o emprego estável que sustentava sua família há mais de uma década. Desesperado e sentindo que seu valor como provedor havia sido completamente questionado, acreditava que seu destino profissional havia sido irremediavelmente quebrado. As noites eram povoadas de insônia e preocupação. Os dias se arrastavam pesados com rejeições e frustrações. Até que, por acaso absoluto, começou a ajudar um vizinho solitário em uma pequena oficina de carpintaria no quintal. No primeiro toque da madeira bruta, algo adormecido despertou. No cheiro das tábuas recém-cortadas, reencontrou uma paixão da juventude que havia sido enterrada sob anos de rotina corporativa. Anos depois, transformou essa redescoberta em sua verdadeira profissão, mais próspera e satisfatória do que jamais imaginara possível. O que parecia queda livre era, na verdade, início de uma vida plena que esperava o momento certo para emergir. Mas surge aqui a tensão fascinante que desperta nossa curiosidade mais profunda. Por que essas viradas extraordinárias acontecem justamente quando já tínhamos desistido completamente de lutar? Talvez porque a felicidade verdadeira precisa do espaço sagrado da rendição para agir com total liberdade. É no momento preciso em que largamos o controle obsessivo e aceitamos nossa vulnerabilidade que ela encontra passagem desobstruída para operar milagres. Simplificando sem perder a profundidade. Quando você para de resistir e permite que o fluxo da vida o carregue, ela consegue te levar para destinos que sua mente controladora jamais conseguiria alcançar sozinha. Outra história tocante fala de um grupo de irmãos reunido numa sala de hospital, todos preocupados com o estado delicado da mãe que jazia inconsciente há dias. Entre lágrimas silenciosas e orações sussurradas, o medo dominava cada respiração. Até que o mais novo, tentando quebrar a tensão que sufocava o ambiente, começou a lembrar de situações engraçadas da infância que envolviam a matriarca. De repente, a sala que estava completamente tomada pela dor foi atravessada por ondas de gargalhadas genuínas e nostálgicas. Esse riso inesperado não apagou magicamente a preocupação, nem negou a gravidade da situação, mas trouxe alívio profundo e reconexão com a alegria que aquela mulher sempre irradiara em vida. O paradoxo curativo está precisamente aí. Mesmo no epicentro do sofrimento mais intenso, a alegria insiste em encontrar maneiras de entrar e curar feridas que pareciam incuráveis. Quem já viveu o suficiente com o coração aberto reconhece imediatamente essa verdade. Esses encontros inesperados com a felicidade ficam tatuados na memória emocional de forma muito mais profunda e duradoura que qualquer conquista material. Mais do que prêmios que empoeiram em estantes, mais do que conquistas que perdem o brilho com o tempo, o que carregamos como tesouro verdadeiro são essas lembranças de instantes absolutamente inesperados. Felicidade tem uma natureza teimosa e persistente. Ela gosta especialmente de surgir quando ninguém a espera, quando todas as defesas estão baixas. E quando chega dessa forma espontânea e surpreendente, deixa marcas energéticas que não se apagam nem mesmo com décadas de distância. Agora imagine se esses episódios aparentemente isolados não fossem apenas acasos desconectados flutuando no vazio. E se fossem parte de uma rede secreta e inteligente que conecta você constantemente ao seu destino mais elevado.
Uma trama invisível, mas perfeitamente orquestrada, onde cada encontro inesperado é um lembrete personalizado de que a vida plena está permanentemente atenta aos seus passos, mesmo quando você se sente completamente abandonado. O que parecia improviso casual, talvez fosse, na verdade, cuidado divino, manifestado através de sincronicidades que só fazem sentido quando observadas em retrospectiva. Essas histórias reais não apenas emocionam superficialmente, mas ensinam lições profundas sobre como a existência realmente funciona nos bastidores. São espelhos fidedignos que mostram que a alegria nunca está realmente fora do seu alcance, mas circulando constantemente ao seu redor em órbitas invisíveis, esperando pacientemente o momento certo para entrar quando você menos suspeita. O presente inesperado aqui é profundamente pessoal. Perceber que você também já viveu algo semelhante, mesmo que nunca tenha dado nome consciente a essa experiência ou reconhecido seu significado espiritual mais amplo. Todas essas histórias e reflexões nos conduzem inevitavelmente a um ponto de revelação que pode transformar completamente sua relação com a alegria. Você não encontra a felicidade. É ela que encontra você. Mesmo quando a rejeita conscientemente, mesmo quando acredita sinceramente que não merece. Mesmo quando decide desistir de vez, porque fugir dela é impossível. Você foi tecido desde o início com os mesmos fios de luz que ela é feita. Pense bem e revise sua própria história com honestidade. Todas as vezes em que caiu e sentiu que não conseguiria se levantar, ela estava lá, disfarçada de força interior que você nem sabia que possuía. Todas as vezes em que chorou lágrimas que pareciam não ter fim, ela surgiu como riso inesperado que quebrou a dor. Todas as vezes em que perdeu algo que considerava essencial, ela voltou como recomeço ainda mais belo e significativo. Em outras palavras, a felicidade não é uma visitante ocasional na sua vida. Ela é raiz profunda, essência fundamental, natureza original que jamais pode ser completamente arrancada. E aqui está a revelação que muda tudo. A felicidade verdadeira não atrasa nem chega cedo. Ela se manifesta no instante exato em que você consegue reconhecê-la plenamente. Nem antes, quando ainda não estava preparado para receber, nem depois, quando seria tarde demais. Mas agora, neste momento presente, enquanto respira conscientemente, enquanto escuta estas palavras com o coração, enquanto sente que esta mensagem foi especialmente preparada para encontrar você exatamente onde você está. O tempo acelera, a respiração se intensifica, algo desperta por dentro. Respire fundo agora e permita-se perceber, a felicidade já está aqui. A felicidade que você tanto procurou nunca se cansou de procurar caminhos até você. Ela veste 1000 formas diferentes, atravessa todos os muros que você constrói, cria atalhos invisíveis que sua mente racional não consegue mapear. Não importa quantos desvios aparentemente sem sentido você tenha feito, nem quantas vezes acreditou com absoluta certeza que estava completamente sozinho. Ela sempre retorna, porque fazer parte de você é sua natureza mais essencial. O destino não falha com aqueles que aprendem a confiar no fluxo da vida. Ele apenas espera pacientemente o momento em que você abre espaço interior para receber plenamente. E talvez esse momento que você tanto esperou seja precisamente agora, enquanto uma nova compreensão nasce dentro de você. Existe uma verdade final que acompanha todos os que já aprenderam a notar os sinais sutis da alegria. O que é genuinamente verdadeiro nunca parte, apenas muda de forma e se adapta às suas necessidades do momento. Essa é a marca inconfundível da felicidade, quando toca sua vida de forma autêntica. Ela não desaparece como fumaça, apenas se transforma organicamente, deixando rastros energéticos que o coração reconhece.
Mesmo depois de muito tempo, mesmo em meio às maiores dificuldades. A pergunta que permanece vibrando como um convite aberto é esta: e se a próxima vez em que a felicidade bater delicadamente à porta do seu coração, não for amanhã, nem daqui a uma semana, nem daqui a um ano, mas exatamente agora, neste instante presente, enquanto você permite que essas palavras despertem algo que sempre esteve vivo dentro de você? E se este momento de reconhecimento for o sinal que você estava esperando?